Muito boa noite! Chega mais, em um instante a gente já começa. Chega mais, chega mais, chega mais. Buenas noites, buenas noites, buenas noites. Vem chegando, minha gente. Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Buenas noches, vem chegando, minha gente. Muito boa noite. Fala, dona Kelinha, tudo bem? Vamos começar, gente. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast, do nosso projeto, da nossa série chamado Areté. E eu quero primeiro começar explicando qual vai ser o formato disso aqui, qual que é o meu objetivo, tá bom? O formato vai ser toda segunda-feira, às 20 horas, eu vou entrar aqui para bater um papo. Não é entrevista, porque eu não sou entrevistador, e a ideia é ser uma conversa, né? E que a gente tire muito valor disso. Esse, por ser o primeiro episódio, é só comigo, onde eu vou apresentar o que é esse projeto, por que ele existe e como ele vai funcionar. Beleza? E essa live vai ficar salva por 24 horas, e depois eu vou tirar ela do meu Instagram. E aí, ela vai ficar no meu canal no YouTube, toda semana vai entrar um episódio novo. E também eu vou tirar o áudio para transformar em podcast, para você poder ouvir mais de uma vez ou então em um outro formato, beleza? A minha ideia aqui é convidar alunos meus que têm uma história incrível, inspiradora, resultados incríveis, e também trazer amigos e conhecidos, pessoas do meu networking, que em sua grande maioria são empresários, líderes e pessoas diferentes que têm muito a agregar à minha proposta com esse projeto para você. Então vamos lá. Dredd, qual que é o objetivo desse projeto, dessa conversa, desse encontro semanal aqui? Eu ajudo líderes e empresários a combaterem o vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida em todas as áreas dela. Ajuda a construir um lugar imperturbável dentro de si que chama cidadela interior. E construindo esse lugar, você consegue viver uma vida de forma virtuosa como um estoico ou como uma estoica. Eu sei que muita gente não sabe o que é isso, muita gente tem dúvidas e questionamentos sobre o que é isso, e a ideia também é ir sanando esses questionamentos, beleza? Eu vou pedir para você ir deixando o seu like aqui, vai curtindo, compartilha com quem você achar que faz sentido, porque o Instagram entende que esse conteúdo é legal e vai mandar para mais pessoas, beleza? Vamos lá. Primeiro, para quem vai ser beneficiado com esse projeto que começa hoje, né? Eu tenho clientes de todos os tipos, né? De todas as áreas, mas basicamente 95% dos meus clientes são empresários, líderes e autônomos. Você se encaixa em uma dessas áreas? Escreve aqui embaixo. Você é empresário, ou líder, ou autônomo? Ou os três? Se você é os três, coloca 3 aí. E assim, por que a maioria dos meus clientes são empresários, líderes e autônomos?
Eu sou professor de educação física há 15 anos, né? E há 10 anos, eu abri o meu primeiro empreendimento, que foi uma academia de CrossFit. E eu era muito bom tecnicamente como treinador e eu não entendia nada de negócios nem de pessoa. Então, obviamente, o negócio começou a ir muito mal, né? E eu tive sócios que foram verdadeiros mestres, que me ensinaram muito sobre negócios e pessoas. E eu fui estudar também, porque eu percebi que eu tinha um gap ali para lidar com pessoas. Acredite você se quiser, quem me conhece hoje acha que é até impossível isso acontecer, né? Mas acredite se quiser, eu era muito ruim lidando com pessoas. E começaram a sair sócios, começaram a sair funcionários, alunos. E aí eu fui estudar, comecei numa formação em liderança. E ali nessa formação, eu recebi um envelope no dia que eu cheguei no hotel. E eu abri o envelope e estava escrito: Dredd, o que as pessoas ganham sendo lideradas por você. E ali desbloquearam duas coisas em mim. Eu entendi duas coisas. Primeiro, liderança, boa Matildinha, liderança era sobre serviço. Segundo, tudo que eu fizesse dependeria de quão bom eu fosse como ser humano, porque tudo que a gente faz é uma expressão de que a gente é. Então eu saí dali com duas decisões. Eu ia ser um excelente líder, porque líder é servir, e eu ia servir as pessoas a partir dali. E segundo, eu precisava me conhecer e me desenvolver, porque tudo que eu fizesse partia de quem eu era. E eu comecei essa jornada. E aí eu comecei a estudar tudo que você imaginar sobre desenvolvimento pessoal, fiz várias formações. Pós-graduação em neurociência do comportamento, fiz formação em inteligência emocional, em logoterapia, terapia cognitivo-comportamental, e eu fui estudando até chegar no berço do pensamento humano, que é na Grécia Antiga, né? E lá eu conheci o estoicismo. O estoicismo é uma escola, uma corrente filosófica que trata de questões do dia a dia da vida, de como eu lido com a morte de um ente querido, como eu lido com a perda dos bens materiais e tudo mais. E o estoicismo me chamou a atenção porque, primeiro, os maiores nomes dessa filosofia, eles não deixaram nada escrito, porque eles estavam mais preocupados em viver a filosofia do que falar sobre ela. Segundo, o estoicismo era tudo sobre treinar. Os conceitos em si são simples, mas a mágica do estoicismo acontece quando você coloca em prática, que é um grande gap da nossa sociedade moderna, né? As pessoas sabem muito e fazem pouco. Se você perguntar para as pessoas assim, ó, você sabe o que precisa fazer para emagrecer? Todo mundo vai saber. Mas você está fazendo? Quase ninguém está fazendo. Então a nossa sociedade sabe muito, de forma rasa, de vários assuntos, mas faz muito pouco. Então quando eu me conectei com o estoicismo, que era uma filosofia de prática, eu fui atleta, tive no esporte desde os meus 6 anos, a coisa que eu mais fiz na minha vida foi treinar. Falei, caramba, vou começar a treinar. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida começou a ser transformada. Os meus relacionamentos melhoraram, meus negócios melhoraram, a minha função como treinador melhorou, melhorei minha capacidade de me relacionar, de liderar as pessoas. Eu me tornei um líder que as pessoas gostariam de ter por perto. E eu comecei a ser convidado para dar palestras sobre saúde física, sobre time, sobre mentalidade. E eu comecei a levar desses conceitos. E eu comecei a frequentar esse ambiente do empreendedorismo, do marketing, do desenvolvimento pessoal. Comecei a dar palestras, a dar cursos, frequentar esse lugar. E naturalmente, por eu frequentar mais esse lugar, eu comecei a ter mais clientes que vinham desse lugar, que eram empresários, líderes autônomos, gestores, e eu comecei a atender essa galera. Primeiro, pelo fato de eu ser um empresário também, eu consigo entender uma boa parte das dores, né? Então, eu sou empresário, sou líder, lido com pessoas diariamente. E pelo fato de eu não ser dessa área, ou seja, minha formação ser educação física e depois eu ser especialista em estoicismo, eu consigo enxergar as coisas de uma perspectiva diferente do que os empresários e os líderes. E eu comecei a entender aonde estavam os gaps dessas galeras. Então, para você entender o que é esse projeto Areté, eu vou desenhar aqui qual que é o percurso que a gente vai percorrer juntos ao longo desse ano. Eu pretendo fazer essa aula, essa podcast, esse bate-papo. O primeiro que eu estou sozinho, eu vou trazer convidados ao longo do tempo aí. Mas eu pretendo fazer o ano inteiro para a gente trazer
pessoas e perspectivas diferentes para focar nisso. Como te ajudar a combater o vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida em todas as áreas. Como você pode construir a sua cidadela interior, que é um lugar imperturbável dentro de você. E como você pode viver de forma virtuosa como uma estoico. Então, eu comecei a me especializar em atender empresários, líderes e autônomos. E aí eu entendi uma coisa. O que essa galera busca? Além de resultados, dinheiro, status e poder, ao mesmo tempo, mesmo que seja conflitante, eles estão buscando saúde, uma relação boa, profunda com a família, equilíbrio na vida, autoconfiança, uma vida com virtudes pautada nos valores, ter controle mínimo da sua própria vida e amor próprio. Todo mundo que eu conversei ao longo desses 10 anos, 15 anos treinando pessoas, elas buscam isso. Só que as pessoas elas começam a se confundir porque elas acham que sucesso está relacionado 100% ao externo. Então o que é palavras como vencer na vida ou sucesso? A última palestra que eu fiz foi para um grupo de empresários do ramo do agro. E no ano passado, né? E aí eu fiz uma pergunta assim, quem quer ser bem sucedido na vida? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, beleza, o que é sucesso? As pessoas não conseguiram me responder. Percebe como em vários lugares, várias situações, vários momentos a gente está perseguindo coisas que a gente não tem clareza absoluta do que significa aquilo? Então, quando você pergunta para alguém o que é sucesso, as pessoas falam coisas como ter o dinheiro necessário para fazer tudo que eu quiser, a minha família está bem, de saúde, feliz e coisa do tipo, não está passando necessidade, eu morar onde eu quero, eu trabalhar com o que eu amo, gira em torno disso. Mas não é isso que é felicidade. As pessoas buscam essas coisas porque elas acham que vão sentir algo. E o que é esse algo que elas vão sentir? Tudo gira em torno de paz, felicidade, clareza de pensamento e significado, propósito. Faz esse exercício aí. Pensa no que é sucesso para você. Aí, no que veio na sua cabeça, o que você acha que você vai sentir chegando nesse lugar? Percebe que é isso que você está buscando, que você vai sentir? Você quer paz, felicidade, clareza, força e significado. É isso que você quer. Esse é o verdadeiro sucesso. E qual que é o problema? O problema é que você provavelmente está confundindo o objetivo, que é sentir isso, com o caminho, com o veículo, que é o que você acha que vai te levar a sentir isso. E aí muitos empresários acham que sucesso é se tornar bilionário, sucesso é ter poder, status e coisas do tipo. Mas qual que é o problema? Eu ouvi isso quase unanimidade dos 50 mil empresários que eu já treinei ao longo desses 15 anos. Dredd, eu cheguei onde eu queria. Ou seja, eu conquistei tudo que eu queria conquistar. Eu cheguei num lugar que a maioria das pessoas invejam. Eu tenho dinheiro, eu tenho reconhecimento, eu tenho uma empresa, enfim. E eu não estou sentindo o que eu achei que eu ia sentir, nem estou vivendo o que eu achei que ia viver. Porque dinheiro é importante? Claro que é importante, gente. A gente não faz fotossíntese, a gente precisa de dinheiro para comer, para viver experiências, para cuidar de família, a gente precisa de dinheiro. Só que o dinheiro, ele tem um lugar certo, e o dinheiro é uma coisa que não depende única e exclusivamente de você. E o dinheiro, se você tiver coisas mais importantes, você tem a habilidade de lidar melhor com ele. Então eu entendi, estudando estoicismo e questionando e refletindo, que o estoicismo tem uma palavra para isso, porque é o sucesso que as pessoas nem sabem que estão buscando. E a palavra é areté, que é o nome desse nosso programa. Areté significa excelência como ser humano. Então quando eu estou aflorando tudo que tem de melhor, de divino dentro de mim, eu estou no sentido da minha excelência como ser humano. E é nesse lugar que eu experimento paz, felicidade, força, clareza de pensamento e propósito, significado. A minha vida tem mais sentido, independente do que aconteça fora. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar doente e sentir essas coisas.
Você pode ter o revés financeiro e sentir essas coisas, porque essas coisas elas dependem do interno, não do externo. Então, o que na verdade, a maioria das pessoas que eu já conversei que estavam buscando saúde, família, equilíbrio, autoconfiança, virtudes, controle da vida, amor próprio, eu fiz pesquisas, não foi só uma, tá? Estão buscando esse lugar da excelência como ser humano. Ok, mas se fosse fácil assim, todo mundo estava lá. O que impede você, o que impede as pessoas de viverem a excelência como ser humano? Primeiro, a gente tem um problema que é o problema palpável, que todos vocês conseguem sentir, que eu chamo de 6 dores da vida moderna. E quais são as 6 dores da vida moderna? Sedentarismo, sobrepeso, estresse crônico, fragilidade emocional, falta de amor próprio e ansiedade. Ao longo desses 15 anos fazendo o que eu faço, a maioria das pessoas vinham com um ou mais desses sintomas, querendo resolver. E achando que isso era o problema. Dredd, eu tenho um problema de saúde, meu problema é a ansiedade, meu problema é sobrepeso, sedentarismo. Mas o que eu descobri ao longo desses anos é que esse não é o problema. Esse é o sintoma. Ansiedade não é um problema. Ansiedade é um sintoma de algo. Eu fico ansioso por algum motivo. Eu estou sedentário por algum motivo. Eu estou acima do peso. Algo causou esse peso. Percebe? Então, todas essas 6 dores, e assim, gente, acometem pelo menos 70% da população mundial, uma ou mais dessas 6 dores. O negócio é grave. Mas isso que as pessoas veem é a ponta do iceberg. Já viram aquele desenho do iceberg que tem a pontinha de fora e tudo que você não consegue ver? Então, o que você consegue ver são as 6 dores. E pasmem, tá? Direto eu faço a pergunta, você tem alguma dessas 6 dores? Muita gente responde que não. Mas quando eu começo a falar sobre os sintomas, você sente isso, as pessoas se identificam. Quer dizer que muitas dessas pessoas têm esses problemas e simplesmente não sabem que tem. Então eu percebi que esse não é o real problema. Tem uma camada maior. A camada maior é o que você sente tendo essas 6 dores. E aí, as pessoas sentem frustração por buscar melhorar o seu estilo de vida. Às vezes faz compromisso com a família. Às vezes olha no espelho e não se gosta, a pessoa não se ama, a pessoa deixa de ir na praia, a pessoa ela faz migalhas dela para caber num lugar que ela nem deveria estar. Ela fala sim para todo mundo e não para ela. Ela não tem tempo para fazer nada que ela goste, porque ela destina todo o tempo dos outros e ela se sente frustrada. Frustrada porque lá dentro ela sabe que ela queria ser diferente. Ela já tentou várias vezes, mas não sai do lugar. Você sinta medo da opinião e do julgamento dos outros. Eu já tratei vários obesos que não conseguiam emagrecer porque não conseguiam seguir um plano alimentar. E não conseguiam seguir um plano alimentar porque quando estavam num evento social, não conseguiam dizer não para as pessoas. E não é porque ele era fraco e não tinha força de vontade. É porque tinha medo de ser tratado como agora você é chato, a gente não vai mais gostar de você. Então o medo, a opinião e o julgamento das pessoas são dos grandes causadores dessas 6 dores. O problema mais profundo é a tristeza. E qual que é a tristeza? Muitos de vocês, ou muitos dos empresários que eu já atendi, tem uma tristeza por não saber se vai acompanhar o crescimento dos filhos.
às vezes ter sucesso nos negócios, tá vendendo bem, o negócio tem dinheiro e tudo mais, mas é um fracasso na saúde dos relacionamentos. Uma insegurança muito grande. Você vê seu pai doente, sua tia doente, a família, e isso é um assunto polêmico, tá, gente? Mas as pessoas, elas colocam tudo na genética, quando a epigenética é mais importante que a genética. A gente vai falar sobre isso também, mas a epigenética é mais importante que a genética em relação a doenças. O que é genética de forma grosseira, tá? É o que é passado para você de geração a geração. E o que é epigenética? É o seu ambiente. Para uma doença se manifestar, ela precisa de um ambiente específico. E, por último, as pessoas têm medo de ficar doentes, mas ao mesmo tempo caminham em direção à doença. Não é muito louco isso? Você conversa com várias pessoas, tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, mas você olha o comportamento dessas pessoas, está caminhando para a morte e para a doença. Quem em sã consciência abriria mão do bem mais precioso que é a própria vida para perseguir qualquer outra coisa que não leve a isso? E os números mostram que a maioria das pessoas estão fazendo isso. Agora, vamos descer mais uma camada nesse iceberg. Lembra que eu falei, as 6 dores não são problemas, são sintomas. Aí a gente começa a entrar numa camada mais baixa, que é como a pessoa se sente de fato. Porque as 6 dores, elas não fazem você agir. Ser sedentário, tá bom, beleza. Agora, a frustração de você tentar pela milésima vez começar a fazer exercício físico, melhorar a sua saúde, dar bons exemplos para os seus filhos, ter mais energia, mais clareza de pensamento e fracassar, é por isso que algumas pessoas se mexem, mas a grande maioria ainda não tem sucesso. E por quê? Porque você foi treinado, você foi treinada para ser um morto-vivo. O que é um morto-vivo, gente? Morto-vivo é alguém que está meio vivo, meio morto, que sai simplesmente tentando satisfazer desejos e necessidades básicas. Acorda, trabalha para pagar boleto, chega em casa, se anestesia e dorme. Isso é um morto-vivo. Então você foi treinado para ser um morto-vivo. Essa é a única explicação que eu encontrei e eu desenvolvi, entendi essa arquitetura do fracasso que eu chamo. 6 dores. 6 dores da vida moderna, que são causadas pelos vícios de comportamento que fazem você se sentir triste, fracassado, frustrado. E aí, o que causa isso? Eu chamo de fábrica de mortos-vivos, que é o lado obscuro da indústria alimentícia, farmacêutica, do entretenimento e da educação. É só você olhar, olha a nossa indústria alimentícia. É mais barato você comer alimentos ultraprocessados do que comida de verdade. Esses tempos atrás, presta atenção nisso, uma menina me perguntou, Dredd, eu posso trocar uma banana por uma bananinha, sabe aquela bananinha que vem no plastiquinho assim? Por uma bananinha. A bananinha não tem nada, só tem banana ali e tudo mais. Aí eu perguntei pra ela assim, mas por quê? Ela falou, mas porque é mais prático. Eu falei, banana é prático? Só descascar e comer. A banana é só descascar e comer, bicho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui? Percebe que é criada uma lavagem cerebral onde você acha que é mais prático comer uma bananinha, que vem num plastiquinho, do que uma banana que é só descascar. O trabalho é praticamente o mesmo, mas a gente vai acreditando que as coisas têm que ser mais práticas, a gente não pode perder tempo, que investir tempo cozinhando a nossa própria comida é perda de tempo, que alimentos mais baratos e mais práticos são melhores e resolvem o problema. Só que existem vários estudos correlacionando, por exemplo, com a inflamação intestinal com alimentos ultraprocessados industrializados e, por sua vez,
a inflamação do intestino com uma diminuição da criação de caminhos neurais. Caminhos neurais são aprendizados. Então, de uma forma simples, isso quer dizer que você vai ficando mais burro. E assim, gente, isso tá para todo lado, tá bom? As pessoas estão mais gordas acima do peso porque a gente vive de uma forma inversa do que a gente foi adaptado ao longo do tempo para viver. Aí a gente tem a escolarização. Educação é uma coisa, instrução é outra. Instrução é técnico. Educação é a formação do ser completo. E a gente vive uma era de instrução. E é todo um mecanismo que colabora para isso. Os pais estão cada vez mais ausentes, os filhos passam cada vez mais tempo na escola. A escola precisa assumir um papel que não é dela, que é de educar as crianças. Entende? E a gente tem, dentro da construção do currículo escolar, independente da escola que as crianças estudam, um apego muito mais a ideologias de todos os tipos do que a formação do ser humano, construção de princípios, virtudes e valores. Isso não sou eu que estou falando, gente. É só você pegar sobre como é construída as pautas de educação do Brasil. Então a gente vive uma forma, colocando todo mundo no mesmo lugar. Não se é ensinado pensamento críticos, princípios, virtudes. E aí a gente tem a indústria alimentícia, a indústria da farmacêutica, que se coloca numa ideia de saúde, mas ali é no máximo tratamento de doença, não é saúde. E cria essa ideia da imediatismo e da medicalização. Você está com dor de cabeça, você toma um remédio, mas você não vai entender o que causou essa dor de cabeça. Percebe? Você só quer se livrar da dor de cabeça. Tudo bem que se isso te causar um problema maior, essa sua dor de cabeça voltar 10 vezes. E a gente tem a indústria do entretenimento, que faz você pensar que a sua opinião é mais importante do que é. Faz criar uma ilusão de que você está sendo ouvido. Mas na verdade, o seu engajamento, o seu dedilhar de botõezinhos, olha que muito louco, né? As pessoas assistem Big Brother e elas gastam tempo da vida dela assistindo alguém viver uma vida. Então, a fábrica de mortos-vivos, que é o lado obscuro dessas 4 indústrias, cria essa reação em cadeia até chegar nas 6 dores. Então, o que a gente está mais acostumado, assim, vários professores de educação física, que é a minha primeira área de atuação, eles só conseguem enxergar a ponta do iceberg, que são 6 dores. Só que tem camadas mais para baixo. E aí a gente entra no grande conflito aqui, né? Que é muita gente vive um vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida. O que é uma vida plenamente bem-sucedida? É você conseguir viver muito bem a sua vida. É você ter o dinheiro necessário para o que é essencial na sua vida. É você ter tempo, é você ter saúde, é você ter bons relacionamentos. É você prosperar como ser humano. E eu fiz várias pesquisas com essa pergunta: você se sente plenamente bem-sucedido em todas as áreas da vida? 90% das pessoas respondem que não. Para buscar fora. Para buscar fora. Essas coisas que a gente ganha aqui, ó, plaquinhas e tudo mais, é para fora. Quando na verdade a vida é para dentro. E eu sei disso, porque eu entendo essa dor. Eu já tive desse lado. Eu já quis suprir várias coisas. E acredite se quiser, né? Eu sou professor de educação física, fui atleta
E eu tive alguns momentos na minha vida onde eu estava vivendo algumas dessas 6 dores. E aí eu entendi também que eram sintomas. E aí eu entendi a fábrica de mortos-vivos. Eu entendi que a ferramenta que ela usa para alienar as pessoas são os vícios. Vícios cardeais, são os vícios base, que é a ignorância, que faz com que você tenha a incapacidade de tomar boas decisões e enxergar as coisas como elas são. Que é a injustiça. Então, uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras e treinamentos é: pessoas estressadas não são justas. Porque quando você está estressado, você está no modo sobrevivência. No modo sobrevivência, você está buscando sobreviver. Como é que você vai conseguir ter empatia e olhar para o lado e ver a necessidade de alguém? Não consegue, se atropela. O medo faz com que as pessoas vivam pior. E o destempero, o descontrole. Descontrole alimentar, descontrole das emoções, descontrole dos hábitos. Então, ao viver isso aí, eu entendi que tinha uma estrutura que empurra as pessoas para viver assim. Só que percebe que você vai viver muito tempo com essas coisas sem morrer. Percebe? Ó, sobrepeso, sedentarismo, ansiedade. Você vai viver muito tempo com essas coisas e as coisas não vão te matar de forma imediata. Por quê? Porque não dá lucro você morrer agora. Quanto mais você viver, melhor. Mais você vai viver mal, você vai viver alienado, perseguindo o que a fábrica de mortos-vivos quer que você persiga. Eu te falo isso com embasamento de quem já ajudou, já treinou diretamente mais de 50 mil empresários. Você tá vendo esse livro que tem aqui, ó? Aqui, ó. Atitude que te move. Foi escrito pelo PA, que foi um sócio meu, um grande amigo. E ele conta a minha transformação pessoal. De como eu era uma pessoa intransigente, agressiva, como eu me tornei hoje. Esse segundo livro aqui, ó, Treinador Fora de Série, é um livro que eu fiz para profissionais de educação física, com 30 lições dessa correlação corpo, comportamento e negócios. E o último livro que eu escrevi aqui, ó, que é o Treinamento Estoico, que é um programa de treinamento para tornar sua mente imperturbável. Então eu venho ao longo desses 15 anos entendendo de onde vem o problema, qual é a dor, o que causa a dor e quem gerencia que essa dor seja causada. E o ponto que você precisa entender é que existe uma forma para você não só fugir disso, mas para você se tornar inviolável, que é o conceito do método que eu desenvolvi chamado cidadela interior. O que é cidadela interior? O imperador Marco Aurélio, que está entre os 5 maiores imperadores que já existiu, ele também era adepto da filosofia estoica. Ele foi educado por filósofos estoicos. E ele ficou mais famoso ainda no mundo moderno porque ele tinha um diário que ele escrevia, que virou um livro chamado Meditações. Aquele livro é o diário dele, onde ele escrevia coisas para ele mesmo, tá? E lá ele fala assim de um conceito chamado cidadela interior. O que ele quer dizer? Que a gente precisa construir um lugar imperturbável dentro da gente, uma cidadezinha, onde a gente consiga entrar ali e nada externo consiga abalar a gente. E essa cidadela interior, ela é construída por 3 pilares. Imagina uma cidadezinha de verdade, tá? Essa cidade precisa de uma estrutura física para proteger a cidade. Essa estrutura física é o nosso corpo. Então, se o seu corpo não tem saúde, condicionamento físico, energia, a sua cidadela interior fica mais vulnerável, é mais fácil de coisas e problemas entrarem. Então, o primeiro pilar da construção do lugar imperturbável dentro de você é um corpo forte. Eu não estou dizendo de músculo, tá? Eu estou dizendo de condicionamento físico, energia, capacidade funcional, estrutura, simbolicamente, da cidadela. O segundo pilar da cidadela é a mente. Imagina que a mente é o painel de controle da nossa cidadela.
Imagina o painel de controle, imagina você entra num lugar com várias telas e computadores, várias câmeras e circuitos internos. E essas câmeras elas vão mapeando tudo o que está acontecendo dentro e fora da cidadela. Qual que é o problema? A sua torre de controle muito provavelmente está com vírus. E aí você começa a ver problema onde não tem. E aonde tem problema você deixa passar. E aí são os pensamentos ruins. São o descontrole emocional. E essas coisas também vão corrompendo a sua cidade. Por quê? Você começa a ver problema onde não tem. E você começa a destinar força dessa cidadela para resolver um problema que não existe. E aonde tem problema, você não enxerga e aí o problema te afeta e te pega vulnerável. O terceiro pilar dessa cidadela é o espírito, e o espírito é o guardião dessa cidadela. Então imagina que tem lá em cima um guardião. O guardião é o responsável por esse lugar imperturbável dentro de você, que é você, é a sua essência, é a sua presença. E esse guardião, ele é totalmente impactado pela estrutura física da cidadela e pelo painel de controle. Aí ele não consegue enxergar direito, ele recebe informações equivocadas, ele recebe inimigos invasores muito próximos dele, porque não tem uma barreira de entrada. E aí você vive mal, doente, física, mental e emocionalmente, tomando decisões ruins. Então, o que você precisa é construir esse lugar imperturbável dentro de você. E o método que eu desenvolvi ao longo desse tempo, que é o caminho que eu sei, é trabalhando nesses 3 pilares. Uma frase simples que eu quero que você escreva aqui, ó, você que está me vendo ao vivo, para fixar, escreve aí: corpo forte, mente resiliente, espírito presente. Corpo forte, mente resiliente e espírito presente. Então, quando você trabalha para construir um corpo forte, quando você constrói uma mente resiliente e quando o seu espírito, você desenvolve o estado de presença do seu espírito, você está construindo a sua cidadela interior. E quando eu estou trabalhando nisso, eu estou vivendo em direção às virtudes. Então, vamos lá. O que eu consigo combater quando eu estou construindo a minha cidadela interior? Eu combato o vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida. Porque quando eu construo um lugar imperturbável dentro de mim, eu experimento paz, felicidade, clareza de pensamento, propósito. E nada externo vai me abalar. Então, naturalmente, eu consigo combater esse vazio que a maioria dos empresários sentem de não viver uma vida plena. O cara tem dinheiro, mas não tem família, a família tá ruim, a saúde tá ruim. Segunda coisa, eu consigo combater as 6 dores da vida moderna. Porque é tudo mental, gente. Tudo é mental e comportamental. A pessoa ela é sedentária porque ela sente e pensa alguma coisa. A pessoa ela tá obesa porque ela pensa e sente alguma coisa e o comportamento dela é assim. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de redução do estômago. Você sabe qual que é a taxa de reganho de peso? Ou seja, quantas pessoas ganham peso de novo depois da cirurgia? É mais de 90%. Então a questão não é física, percebe? E aí a gente tem também se livrar dos vícios cardeais, que é a ferramenta principal dessa fábrica de mortos-vivos, que é a ignorância, a injustiça, o medo e o descontrole. E onde você consegue chegar em 2025 ou para o resto da sua vida seguindo essa jornada? Você consegue se conectar com a sua areté, que é aquela palavra grega que eu falei no início, que é a nossa excelência como ser humano. Esse é o verdadeiro sucesso. Quando eu estou no caminho da excelência como ser humano, eu estou no caminho do sucesso. O único sucesso verdadeiro que existe. Eu construo um corpo forte, uma mente resiliente e o espírito presente. Então, um corpo forte é a estrutura física da minha cidadela. Uma mente resiliente é quando o meu painel de controle está funcionando bem. E o espírito presente é quando o guardião consegue estar presente e enxergar as coisas com clareza. Você se torna naturalmente um líder. Líder não é quem tem um cargo de liderança. Líder é quem lidera.
é quem ajuda, é quem serve. E você pode ser mãe ou pai, você é um líder, líder de situações, se você é um professor, você é líder, enfim. Em várias situações nós somos líderes. Você se torna o líder que faz a diferença no mundo. E você entende e constrói a mentalidade de que a vida é um treino. E você treina para ser a sua melhor versão. De uma forma simples, você tem uma transformação de personalidade. Você deixa de ser uma pessoa comum, um morto-vivo, que é uma pessoa que reage apenas ao que o mundo, a sociedade, a vida te impõe, você vai vivendo a vida que dá, e você se torna um ou uma estoica, um estoico, que é uma pessoa que vive no caminho da sabedoria, da justiça, da coragem e da temperança. E eu quero saber o que você achou desse primeiro episódio. Esse primeiro episódio eu te expliquei do que se trata esse projeto e o que você pode esperar daqui para frente. Nos próximos episódios que acontecerão toda segunda-feira às 20 horas ao vivo, e depois você vai poder assistir no meu canal no YouTube, e também vou disponibilizar em áudio no formato de podcast para você poder ouvir também, assistir e ouvir mais de uma vez. E eu vou trazer convidados para a gente conversar, tudo girando nesse contexto de te ajudar a combater, ajudar principalmente empresários e líderes a combaterem o vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida em todas as áreas. Construir a sua cidadela interior para você viver de forma virtuosa, como uma estoica. Fechou? Essa aula vai ficar gravada por 24 horas aqui, depois eu vou tirar e você vai poder reassisti-la no meu canal no YouTube e também no meu podcast. Tamo junto, a vida é um treino. Valeu!